Olá, boa noite. Hoje é dia 9 de outubro de 2024. Redes sociais, jogos eletrônicos, atividades que causam vícios, como se livrar e como funciona o nosso cérebro. Esse é o tema em destaque do nosso informativo. E mais, veneno de marimbondo pode ser um excelente aliado no tratamento de tumores. E no mês do Outubro Rosa, Grupo Luta pela Vida promove mutirão gratuito de mamografia. Isso e muito mais no informativo TVU, que já está no ar. Após ser diagnosticado com câncer, uma pesquisadora da Universidade de Brasília descobriu que o veneno de marimbondo pode ser um excelente aliado no tratamento de tumores. Há 16 anos, a neurocientista Márcia estuda o veneno do marimbondo e sua utilidade na área da saúde. Mas foi recentemente, após ter encontrado um tumor cancerígeno da mama há 3 anos, que ela percebeu que um dos 200 componentes do veneno poderia ter potencial de cura da doença. Os testes deram bons resultados contra os tipos principais de câncer de mama e o melanoma, que é o câncer de pele. Após o diagnóstico e após o tratamento, foi como uma vingança contra essa doença. O diferencial desse composto é que ele conseguiu matar as células do câncer, mas ele não atua nas sadias. Provavelmente ele vai agir sobre o tumor, mas ele não vai causar os efeitos, que a gente tem junto com as quimioterapias que são padrão hoje. Caso as pesquisas avancem de forma positiva, a descoberta pode melhorar o tratamento de muitos brasileiros. O câncer de mama é o tumor mais frequentemente diagnosticado em mulheres, segundo as estatísticas do INCA, tirando os tumores de pele não melanoma, com mais de 70 mil casos novos por ano e com uma incidência crescente. A cada ano nós temos mais e mais diagnósticos de câncer de mama. O melanoma é muito menos comum do que o câncer de mama. A incidência do melanoma no Brasil, segundo as estimativas do INCA, ela é quase 10 vezes inferior à do câncer de mama, mas ela também vem crescendo significativamente. Por enquanto, a neurocientista já conseguiu comprovar que a substância do veneno do marimbondo é capaz de matar células destes tipos de tumores. E no início deste ano, os avanços do estudo foram publicados em revista científica. Agora, ainda há um caminho a seguir, com base em protocolos, para que futuramente a medicação chegue aos pacientes. A pesquisa está em fase pré-clínica, quando ainda não envolve seres humanos. O caminho ainda é bem grande até a gente conseguir chegar no medicamento para os pacientes. Por mais que eu também tenha pressa e muita, nós precisamos seguir todos os caminhos para que ele seja um medicamento seguro e eficaz e melhor do que tem no mercado. E acabou o prazo para as empresas de apostas online, as famosas bets, solicitarem regularização junto ao Ministério da Fazenda. Quem não fez o pedido até às 23 horas e 59 minutos da segunda-feira não pode mais oferecer o serviço de apostas. Mas os sites e aplicativos ficarão no ar por até 10 dias para que os jogadores resgatem os possíveis saldos. Os apostadores têm até o dia 11 de outubro para resgatar o dinheiro que tiverem nos cerca de 600 sites e aplicativos que serão bloqueados no Brasil. Depois deste prazo, a Anatel vai retirar essas plataformas do ar. Quem não pediu credenciamento não vai poder operar desde já. Vai ter 10 dias. Esses 10 dias é mais para o apostador do que para a casa de aposta. Porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta. Então, os 10 dias é para a pessoa verificar se ele tem saldo e pedir a restituição. Mas, caso contrário, já nos tiraríamos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo para proteger a poupança do eventual apostador. Até dezembro deste ano, só vão poder funcionar no Brasil as empresas autorizadas e que já estavam atuando. Aquelas que fizerem um pedido a partir desta terça-feira vão para o fim da fila e podem ter que esperar meses para terem a documentação e os requisitos analisados. As que fizeram a solicitação no prazo e aguardam resposta podem permanecer em operação, mas caso não sejam credenciadas até o fim do ano, vão sair do ar. O mesmo deve acontecer com aquelas que não pagarem a
outorga de R$30 milhões, válida por 5 anos. A atuação das bets no Brasil foi autorizada por uma lei federal aprovada em 2018. Desde então, elas vêm crescendo no país. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio indica que no último ano, os brasileiros gastaram R$68 bilhões com esse tipo de aposta. O governo também está preocupado com os gastos de beneficiários do Bolsa Família com bets, que chegou a R$3 bilhões em agosto. Para evitar o endividamento das famílias, o governo pretende limitar as formas de pagamento das bets. Uma das propostas que serão discutidas em uma reunião nesta quinta-feira entre ministros e o presidente Lula é proibir o uso do cartão do Bolsa Família para fazer apostas online. Nós temos que compreender que as bets, os jogos online, são considerados armadilhas financeiras, né? E se tornou um grande mal social. Toda vez que a gente tem ganhos fáceis, existe também um custo social. Então, o grande detalhe que a gente está percebendo hoje, famílias altamente endividadas, famílias destruídas e pessoas entrando no processo de depressão e ideação de suicídio por se envolver com essas bets. Você sabe como funciona o processo de verificação das urnas? Existe um trabalho de fiscalização antes e depois do voto. Veja na reportagem. A 0ª é o primeiro boletim de urna impresso antes da liberação das urnas para os eleitores. Essa impressão é feita pelo presidente da sessão eleitoral e tem o objetivo de garantir que aquela urna específica não computou nenhum voto para nenhum político antes da eleição. Só depois do procedimento é que as urnas estarão habilitadas para receber os votos. O processo é acompanhado pelos mesários que atuam em cada sessão eleitoral e pelos fiscais dos partidos políticos. Na sequência, todos precisam assinar o documento. Cada sessão pode ter até 6 mesários nomeados pelo juiz eleitoral. Além da 0ª, outras formas de atestar a segurança das eleições são os testes de integridade e de autenticidade. É por meio de um sorteio que são escolhidas as urnas que serão auditadas para esses testes. Eles ocorrem durante todo o dia da eleição. Ao longo do dia, as equipes que foram treinadas vão inserindo os votos na urna eletrônica, são votos de papel. O procedimento é todo filmado e ao final do dia, quando a gente imprimir o boletim de urna, nós vamos fazer um comparativo com os votos de papel que foram ali depositados. Manter o calendário vacinal em dia para a população acima dos 60 anos é de extrema importância. Com o envelhecimento da população brasileira, as vacinas se tornam aliadas essenciais na proteção da saúde dos idosos. O Brasil está envelhecendo. Dados do IBGE revelam que em 2023, os idosos já não são mais a menor fatia da população e em 2046 serão a maior. Com o avanço da idade, o sistema imunológico perde eficiência, tornando as vacinas fundamentais para prevenir doenças e complicações. Com o nosso envelhecimento, o organismo ele vai ficando mais vulnerável, é natural, o organismo todo evolui. E o sistema imunológico também. Então, essa proposta de fazer as vacinas para esse grupo dos mais idosos, o objetivo é justamente esse, é protegê-los de uma forma preventiva e para aqueles grupos, as pessoas que já têm algum tipo de doença, oferecer também uma proteção extra. O calendário de vacinação para maiores de 60 anos foi atualizado este ano pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Ele inclui vacinas de rotina, como a da gripe e herpes zoster, além de orientações sobre doses e intervalos. É importante procurar o auxílio de um especialista, seja a enfermeira do posto de saúde, que tem toda a condição de avaliar o cartão de vacinação do idoso de qualquer idade e propor quais são as melhores vacinas para aquela faixa etária, seja o médico geriatra, o cardiologista, o clínico que acompanha regularmente aquele idoso. Além das vacinas de rotina, há imunizações recomendadas em situações especiais, como a vacina contra hepatite A em surtos ou a meningocócica em viagens para áreas de risco. A vacinação é um ato
de prevenção, não só individual, mas coletiva. É importante, quanto mais pessoas estejam vacinadas, a gente consegue proteger melhor a nós mesmos, mas também aquelas pessoas vulneráveis, os imunossuprimidos. Então, é importantíssimo recordar da nossa saúde e o idoso, mais ainda, que deve ser muito bem cuidado. E depois do intervalo, a gente fala sobre vícios, que é o tema em destaque aqui do Informativo TVU. Como o nosso cérebro funciona e como fazer o tratamento. A gente volta em instantes. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. O estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU, agora 7 horas e 14 minutos. O grupo Luta pela Vida do Hospital do Câncer, aqui de Uberlândia, realiza um mutirão gratuito de mamografia. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é a repórter Andréa Rochael. Isso mesmo, Caritel. A campanha O Caminho é a Prevenção é destinado a mulheres de 40 mais. Aqui ao meu lado, a Tainá, que vai nos dar mais informações sobre esse mutirão. Como é que vai funcionar esse mutirão? Então, esse ano, o Grupo Luta pela Vida, ele está com essa campanha, de fornecer mamografias a mulheres a partir de 40 anos para cima. Essas mulheres é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, no número 0800 340 2062. Elas chamam a gente e é só dar o nome completo, data de nascimento e um telefone de contato que a gente vai agendar essa mamografia numa clínica parceira credenciada, tá? Aqui de Uberlândia. Aí a gente agenda a data e o horário que essa mulher preferir, ela vai e faz o exame, a mamografia no caso, e aí o nosso diferencial é que, independente do resultado, essa mulher vai ter um acompanhamento, com a gente. Assim que o resultado estiver pronto, ele vai vir para nós, e aí a gente vai agendar uma consulta, pós esse exame, e vai aproveitar e vai conversar com essa mulher, independente do resultado que ela tiver. E tem um número de vagas? Não, então, como a gente pede até um pouco de paciência para quem chamar a gente no WhatsApp, porque a gente está com uma demanda muito grande, a gente vai agendar esse exame no mês de outubro e também de novembro por conta da demanda. A gente está tendo uma demanda muito grande. Então, a única forma de fazer a inscrição é através desse número que você citou. Isso, esse número de WhatsApp, só chamar a gente lá e tiver um pouquinho de paciência que a gente vai conversar com essa mulher e agendar para ela. E esse processo todo totalmente gratuito? Todo gratuito. O Grupo Luta pela Vida está presenteando essas mulheres que tiverem interesse, justamente porque a gente preza muito pela prevenção e nesse mês de outubro, que é o Outubro Rosa, no câncer de mama, então é muito importante, que é o exame ouro que a gente fala para a detecção do câncer de mama. Ok, muito obrigada então pelas informações. Então é isso, Caritel, as interessadas, a gente vai deixar o número aqui na tela para ligar, tá? É só ligar e marcar. Eu volto com você aí no estúdio.
Tá certo, obrigado, viu, Andréia? Bom, pessoal, no início do jornal a gente passou uma matéria sobre regularização de bets, né, que é a onda do momento. Muita gente fala desses jogos virtuais e muita gente está viciada nesses jogos. Mas falando em vícios, que foi o tema em destaque que a gente resolveu falar aqui no Informativo, a gente convidou o psicólogo Daniel Rodrigues para tratar melhor sobre essa questão. Boa noite, viu, Daniel? Boa noite, Júlio. É um prazer estar aqui. A gente agradece a sua participação. Eu queria já te perguntar, como que o cérebro funciona quando ele começa a se viciar em algo? Pode ser um jogo, na rede social, como que isso acontece? Se forma quando eu começo a construir um comportamento repetitivo. Então, é um condicionamento que eu acabo me inserindo. Então, eu faço aquele comportamento várias vezes e eu acabo entrando dentro desse condicionamento. E aí eu acabo chegando em um momento que eu estou viciado, né? Então, o vício é aquele comportamento, né, que eu vou fazer e que ele vai me gerar algum tipo de prejuízo. Que é muito diferente do hábito, por exemplo, que a gente até pode pensar, né? Vício e hábito. Uhum. O hábito, ele é aquele comportamento que eu estou mais consciente do que eu estou fazendo. Certo. Então, quando eu estou mais consciente daquilo que eu estou fazendo, eu não tendo a me levar para comportamentos de prejuízos. Mas aí lá no vício é o contrário. Então, eu vou repetindo cada vez mais aquele movimento, entrando num comportamento até automático, e isso acaba me levando para esse contexto de ficar ali fazendo aquele comportamento, né? Aquela repetição, né? Aquela repetição de comportamento. E o vício ele acaba sendo prazeroso para o cérebro? Como que isso acontece? Muito, porque quem está viciado em algo é porque aquele vício está gerando um enorme prazer. A dificuldade da pessoa vai ser perceber o prejuízo que aquilo está causando. Então, o prazer vai ter, porque o cérebro está recebendo realmente ali doses enormes de prazer por aquilo que a pessoa está fazendo. Você falou em prejuízo, quais seriam esses tipos de prejuízo? Vamos pensar. Então, pode ser o endividamento, né? Então, né, fazer várias contas ali para atender aquele vício. Prejuízos psíquicos, né? Então, às vezes é uma pessoa que se compara muito com outras pessoas. Então, pode ser que gere um grande prejuízo psíquico nessa pessoa. Aí a gente vai para outros vícios, né? Como do álcool também, cigarro, drogas. Então, pode gerar diversos prejuízos aí para essa pessoa. E tem uma palavrinha que durante a nossa pesquisa da produção também, a gente encontrou a palavra FOMO. O que é o FOMO, Daniel? Então, o FOMO ele é uma sigla do inglês, né? Fear of Missing Out. Certo. Que significa medo de estar fora. Então, esse é um termo que está conectado diretamente às redes sociais. Então, as pessoas elas adquirem esse sentimento a partir da utilização em excesso da rede social ou do celular. E aí elas vão ter essa sensação de que elas estão perdendo alguma coisa, e aí elas começam a ficar ali o tempo todo nas redes sociais, e nesse outro contexto que é do informativo, justamente busca informar-se porque tem a sensação de que precisa se atualizar o tempo todo. Não ficar de fora, né? Não ficar de fora. Eu preciso estar dentro, me atualizando. O que é que os meus amigos estão fazendo? O que a mídia está dizendo? O que está acontecendo? Então entra dentro desse... Sentindo falta do Twitter também. Sentindo falta. Imagina, eu fico imaginando que com a falta do Twitter, né, eles foram justamente buscar em outras redes sociais, né? Instagram, TikTok, por aí vai. Como se livrar, ou pelo menos, né, melhorar essa dosagem de poder mexer no celular, né, poder brincar em jogos virtuais, mas sem gastar tanto dinheiro, é possível? É possível. Eu trabalho com uma abordagem que chama análise transacional. Fazendo uma análise de vícios a partir da análise transacional, eu percebi que o que falta nas pessoas é limite. E esse limite está muito conectado a como eu vou estabelecer uma conversa interna comigo, porque o limite ele vai ser desenvolvido ali na minha criança interior. Não sei se você já ouviu falar da criança interior, que todos nós temos. Todos nós temos. Então falta limite nessa camada psíquica da personalidade que está conectada ao desejo, à vontade e o querer. Então, se não existe um limite, eu vou literalmente só atender ao desejo e à vontade da minha criança. Então vamos pensar, se é um adolescente, a família precisa estar atenta para direcionar esse adolescente para um tratamento. Então precisa realmente da família
perceber que tipo de comportamento viciante essa pessoa está inserida. Se é um adulto, né, eu acredito que os amigos, a família também podem contribuir para essa tomada de consciência e ajudar essa pessoa a se direcionar. Por exemplo, para um tratamento terapêutico, que eu acho que é o primeiro passo para que essa pessoa ela consiga identificar que aquele comportamento está trazendo algum tipo de prejuízo e entender que outros caminhos ela vai se direcionar para fazer, para ajudar ela a diminuir esse comportamento que está trazendo algum tipo de prejuízo. E outras coisas mais que eu acrescento. Ter uma boa alimentação, fazer atividade física, estar envolvida de amigos e pessoas que contribuam de alguma forma positivamente e até se afastar de pessoas que não vai contribuir de maneira positiva. Certo. E você tem visto que tem aumentado o número de pessoas que estão entrando em algum tipo de vício? Eu percebo que sim. Por exemplo, o do celular é o que eu percebo mais. Certo. Porque é um local onde a gente está construindo toda a nossa comunicação. Então é lá que a gente conversa com amigos, é lá que a gente se relaciona afetivamente, é por lá que a gente compra coisas, é por lá que a gente vende coisas, trabalha. Então a gente está o tempo todo conectado. Então existe um movimento virtual que nos chama. Então, se eu estou muito conectado às redes sociais, provavelmente, e se eu não tenho autoconhecimento de mim mesmo, eu estou suscetível a ir para esse contexto de vícios. E Daniel, qual seria o primeiro exercício, por exemplo, a pessoa que está ali viciada em rede social, não larga do celular, hoje em dia a gente vê, né, todo mundo mexendo na rua o tempo todo, qual seria o primeiro exercício para poder evitar, né, esse contato com a tela? Então, eu diria que organizar o tempo. Então, se eu utilizo 4 horas de Instagram, por exemplo, começar reduzindo, tentar tirar meia hora, né? E ver como que se sente e nesse espaço tentar se conectar com outras fontes de prazer. Porque a rede social não é a única fonte de prazer. Existem outras formas da gente se dar prazer também. E só é possível perceber isso e pensar sobre isso se a gente dá espaço. Se o meu cérebro ele está todo comprometido de Instagram, dificilmente eu vou conseguir pensar nessas possibilidades. Então é organizar o tempo. Então é eu me comprometer, né, com as mudanças que eu quero para minha vida, identificando que isso está trazendo prejuízo e começar a se organizar. Isso é uma estratégia. A partir do tratamento psicoterapêutico é possível também construir outras estratégias. Você citou essa questão da fonte de prazer, ser o celular, né, o Instagram. Parece que as pessoas esqueceram que existem, né, outros tipos de fonte de prazer, né? Exatamente. Esqueceram. E quais, por exemplo, a gente poderia citar aqui que é uma fonte natural de prazer para o nosso cérebro? O diálogo, a conversa, o encontro face a face. Eu diria que esse traz um benefício enorme para nós. O ser humano ele precisa conversar, né? Precisa. Essa é a base de qualquer relacionamento. Então, esse contato, né, olho no olho, presencial, tem se perdido, porque a gente está passando muito mais tempo conectado ao celular e nem está percebendo o quanto a gente tem se perdido dentro desse contexto. Essa questão também da agilidade, tudo rápido, também prejudica, Daniel? Muito. Um dos sintomas que eu percebo, um dos adoecimentos, na verdade, que eu percebo mais, que cresceu muito pós-pandemia, é a ansiedade. Então, eu quero tudo rápido. Tudo para ontem, né? Tudo para ontem, exatamente. De certo modo, a internet possibilita isso. Então, lá eu consigo ter respostas rápidas, lá eu consigo, com um clique, acessar a pessoa que eu quero, comprar uma coisa que eu quero. Então, isso acabou fomentando isso, esse imediatismo, né, dentro das nossas relações. Então, a gente acabou levando isso para tudo. Né? E aí, com isso, se tornamos muito impacientes, dificuldade de receber um não, tem que ser tudo na hora que eu quero. De um modo geral, eu diria assim, crianças birrentas, que a gente quer na hora que a gente quer e não dá para esperar, não dá para ter paciência. Porque se acostumou com aquilo tudo rápido. Se acostumou, né? E aí a gente acabou enfraquecendo a nossa paciência, porque tem coisas que a gente precisa realmente esperar, porque elas não vai acontecer de uma hora para outra, né? É verdade. Exatamente. Daniel, outra questão. A gente tinha falado dos jogos, né? Que os prejuízos, né? A pessoa acaba tendo prejuízo financeiro e rede social. Quais são os prejuízos? Eu vou citar 2. Certo. O primeiro deles envolve as comparações. Então, quando eu fico comparando muito com as outras pessoas,
Né? Então, por exemplo, vendo lá a vida das pessoas maravilhosas, né? Porque a rede social Tudo tem lindo, tudo né? lindo, viagens, Verdade. As conquistas. Se eu começo a tentar me equiparar a essas pessoas, pode ser que eu acabe me endividando se eu tento, às vezes, comprar a roupa que eu vi que a pessoa está usando, fazer a viagem que aquela pessoa está fazendo. Pode ser que eu entre dentro desse contexto. Um outro que eu vejo é o consumo de objetos e de alimento. Então, se eu entro em um estado de ansiedade muito grande, eu vou começar a entrar num automatismo muito grande e isso vai me levar a esses comportamentos compulsivos. Então, ou eu vou comprar muita coisa, ou eu vou consumir muitos alimentos, que vai me gerar prejuízo financeiro e fisiológico, porque eu nem vou perceber o que eu estou fazendo. E aí eu destaco também uma coisa que eu percebo que é muito importante. Se a gente está falando que o vício ele é de um lugar, é de um contexto emocional, então eu preciso começar a perceber o que será que aconteceu na minha história, na minha vida, que tem me levado para esse lugar, para eu ficar nesse comportamento. Será que eu estou tentando tapar algum buraco? Né? Será que eu estou tentando, né, lidar com alguma questão emocional? Né? E aí eu estou jogando tudo isso para os vícios? Aí é a hora de conversar com a criança interior, né? Exatamente. É esse o momento. Daniel, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem assiste a gente aqui e se tá com algum vício, tá com essa mania, né, e não consegue parar, o que você aconselha? Qual a dica que você passa para as pessoas? Olha, o que eu diria é viva um passo de cada vez. Né? Não tem como a gente saber de todas as coisas. A gente vai saber do que é essencial, né? Do que realmente o que é importante mesmo. Não adianta a gente ficar buscando obter todas as informações que a gente não vai obter. Buscar ajuda também. E eu não digo especificamente da terapia. Né? A terapia é um recurso. Eu posso buscar outros recursos também que me ajudam. Então, se a atividade física é um recurso, eu vou para lá. Se eu percebo que a conversa com os meus amigos é um recurso, eu também vou. Mas se eu percebo que a ajuda que eu preciso é da terapia, é de um acompanhamento psiquiátrico também, porque tem casos que acontecem de precisar, se direcione e cuide de você. Porque se a gente não cuida daqui, o resto não funciona. Não funciona. Tá certo. A gente recebeu aqui no Informativo TVU Daniel Rodrigues, que é psicólogo, trazendo essas informações sobre o vício e como tratar desse vício. Muito obrigado, viu, Daniel? Eu que agradeço. Volte mais vezes ao Informativo e uma boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, e o Informativo de hoje termina aqui. Outros detalhes às 9 da noite no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.